Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de revisão de projeto arquitetônico. Então, na unidade 1, a gente viu a introdução ao projeto arquitetônico, a gente viu o que compõe um projeto arquitetônico, conceito e partido arquitetônico também, conceito de residencial unifamiliar, que é o projeto que a gente estudou, né, ali nessa primeira etapa, e a apresentação de um projeto de arquitetura residencial unifamiliar, que é aquele projeto completo que eu mostrei para vocês, antes da gente se aprofundar no projeto, no passo a passo de projeto, né? Então, o que era um projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico é um conjunto de peças gráficas, desenhos, que compõem e detalham uma edificação. Todos os detalhes daquela edificação estão presentes no projeto arquitetônico. Então, é um conjunto desses desenhos, resumidamente. A gente viu também o que é conceito e partido, que é um assunto muito discutido quando se fala de projeto arquitetônico. Então, o conceito, como resumo, é a ideia do projeto, e o partido é a solução do conceito, a solução do problema desse conceito. Então, a gente usou como exemplo aqui, o cliente queria uma casa iluminada e com bastante abertura, né? E a solução foi adotar, a solução, que é o partido, foi adotar grandes planos envidraçados para essa luz conseguir entrar no ambiente e esse ambiente ficar iluminado. Então, basicamente é isso. Conceito é a ideia e o partido é a solução dessa ideia, né? O que foi adotado para solucionar essa ideia. Então, a gente trouxe também um modelo de projeto arquitetônico de caráter real, é um projeto meu, inclusive, no qual a gente viu todas as soluções que foram adotadas para esse projeto. Questão solar, questão de terreno, questão de posicionamento dos terrenos, posicionamento dos ambientes no terreno, por causa da insolação solar e tudo mais. Então, esse projeto foi o projeto que a gente adotou de exemplo lá atrás. Então, essa é a prancha do projeto, são todas as peças gráficas que detalham aquele projeto que a gente viu a imagem ali atrás. Então, aqui em primeiro a gente tem a planta baixa, identificando as paredes, portas, aberturas, projeções e também o terreno. Abaixo a fachada, alinhada com a planta baixa. Implantação e cobertura, mostrando todos os detalhes de cobertura e também do terreno, muro, piscina, acessos, não esquecendo da calçada, tá?
elementos da calçada, material do passeio e inclinação também é interessante identificar. E ao lado a gente tem todos os detalhes de corte, né? Então todos esses cortes que estão marcados em planta baixa e na implantação são esses cortes que aparecem na lateral: corte A, corte BB, corte CC, corte DD. Lá em cima, cálculo de área e cálculo da área da piscina, que é aquela parte de conferência das medidas por parte da prefeitura. Então, ali é um croquis para a prefeitura conseguir calcular com exatidão se a área que você colocou lá no carimbo está correta. Porque daí vai entrar questão de emissão de taxa, o cliente tem que pagar a taxa, tem que pagar a RT também, né? Ou RRT no caso do... né? E ali embaixo o carimbo, onde tem todas as informações de projeto. Nome do cliente, localização do terreno, o bairro, a cidade, a área do terreno, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, todos esses dados referentes ao projeto. E logo abaixo tem a planta de situação, que é a localização do terreno em relação à quadra. Sempre legal na situação você identificar pelo menos 2 ruas para você conseguir localizar com exatidão onde está a situação desse terreno. Então, na unidade 2, programa arquitetônico, pré-dimensionamento, condicionantes do terreno e setorização. Programa arquitetônico ou de necessidades, que é aquela pesquisa que a gente faz com o nosso cliente, ele passa todas as informações para a gente desenvolver o projeto. Condicionantes do terreno, onde a gente vai ver medidas, localização, entorno, insolação, topografia, até vento, né, tudo mais. Todas essas condicionantes que o terreno traz para nós. E também depois a gente viu o pré-dimensionamento e setorização. A gente fez aquele desenvolvimento daquele pequeno croquis ali, colorido, onde a gente posicionou os ambientes dentro de blocos e os blocos de acordo com a insolação e a setorização do terreno ali. Então, as análises de condicionantes do projeto. O programa de necessidades, que é a entrevista que a gente comentou sobre o cliente, né? Se ele vai querer uma casa com quais cômodos, os equipamentos que ele quer em qual cômodo, como por exemplo na cozinha. Eu quero uma cozinha com geladeira, torre de forno, uma ilha com acesso de todos os lados, lixeira e cooktop, e uma lava-louça abaixo da pia, por exemplo. Um exemplo. Então, aí cabe a você, profissional, perguntar mais detalhes, se necessário, para o seu cliente, para que você não deixe passar nada despercebido e você consiga entregar para ele um projeto que solucione todos os problemas dele. E condicionantes do terreno. Depois do programa de necessidades, as condicionantes do terreno. Então, a gente tem dimensões, frente, fundo. O formato também pode ser influente. Claro que em sua maioria os terrenos são em formatos quadrados ou retangulares, mas pode acontecer terrenos peculiares que vão conter formatos diferentes que vão influenciar muito na concepção do projeto. Localização também, topografia, dependendo da topografia, vai ser a principal condicionante que vai influenciar no seu projeto. Então, a insolação também, que eu sempre falo aqui, se possível, sempre posicionar os ambientes de acordo com a insolação, tá? Quando for possível, né? Quando a insolação puder ser utilizada como a principal, é interessante. Quando a topografia não for tão influente, e talvez ela vai tomar frente nesse caso, né? E também, depois de todas essas condicionantes, a gente tem que seguir ainda as normativas, que pode ser
da prefeitura, pode ser de condomínio, pode ser também, não está ali, mas de vigilância sanitária, dependendo da tipologia do seu projeto, e enfim, e por aí vai. Então, o programa de necessidades é aquela lista, né, que a gente viu, onde o cliente passa para nós todas as informações do projeto. E, como eu falei, cabe a você, profissional, perguntar mais informações, se necessário, para o seu cliente. Nesse caso aqui, o cliente passou bem discriminado. Por exemplo, lá na cozinha, ó, ele já colocou todos os equipamentos que ele queria. A lavanderia, ele colocou que ele queria já o acesso pela cozinha. A garagem, ele falou que já queria de 2 carros e a passagem para o fundo da garagem. Então, assim, tá um programa de necessidades bem completo. Tente fazer sempre dessa maneira, tá, pessoal? Porque se você fazer um programa de necessidade muito cru, com pouca informação, o seu projeto, consequentemente, você não vai conseguir suprir todas as necessidades do seu cliente, tá? Então, aí pulamos, depois do programa de necessidades, vamos para as condicionais do terreno, onde a gente tem dimensões, tamanho, largura, profundidade, formato do terreno, a localização dele também, onde ele pode se situar no meio da quadra ou na lateral, na esquina, que pode influenciar a parte de recuos, né, e acessos também. Entorno, estudar as vizinhanças do seu terreno, onde você pode ter uma edificação, um terreno vizinho, que pode influenciar, por exemplo, na visibilidade do seu terreno. Uma situação que acontece muito em cidades frente-mar, por exemplo. Um exemplo bobo, mas serve de exemplo de entorno. Uma construtora foi lá e fez um prédio de 10 andares com vista para o mar. Aí um terreno da frente foi lá e fez um prédio com 2 andares a mais. Fechou a vista do prédio de trás, entendeu? Então, assim, você tem que analisar o entorno e as possíveis soluções ou possíveis coisas que podem acontecer futuramente também. Então, isso entra tudo na análise do entorno, tá? Como eu costumo falar, a insolação é muito influente para nós, num país tropical, tem que ser levada sempre em consideração para a disposição dos ambientes no nosso terreno. Então, sempre pensando na edificação, junto com a insolação, você deve pensar nos ambientes de menor, onde você vai ficar menos durante o dia, onde o sol bate menos. Por exemplo, se você posicionar um quarto do casal ao sol da manhã, você concorda que é muito mais agradável do que você colocar um sol, esse mesmo ambiente voltado para um sol da tarde, por exemplo? Pô, dependendo da época do ano, não tem ar-condicionado que aguente, né? Que vai dar conta de deixar esse ambiente confortável. Então, sempre levar em consideração a incidência solar também na edificação. A topografia, como eu falei, varia um pouco de região para região, mas deve ser bem estudada. Se possível, fazer o levantamento topográfico junto com o topógrafo para ver o desnível real do terreno e adotar soluções, porque se você utilizar a topografia e já dar uma solução para ela, se caso for necessário, é muito mais provável que o seu projeto e a sua edificação, a sua obra seja executado com perfeição lá na frente. Não tem que ficar fazendo alteração e quebra-quebra ou ter surpresas na obra, por exemplo, né? Que é um problema que acontece bastante. E outra condicionante também, não menos importante, talvez seja a condicionante que mais tenha que ser seguida, é a legislação municipal, ou de condomínio, ou de vigilância, que é ela que vai regrar todas as normas que devem ser seguidas para a concepção daquele projeto. Aí você fala, mas não é obrigatório e tal. Hoje, aqui no Brasil, toda obra ela tem que ter
uma liberação de construção, um alvará de construção. E para esse alvará ser emitido pela prefeitura, o projeto tem que seguir toda a norma que o plano diretor ou o código de obras nos passa. Se não seguir, não aprova, não tem jeito. E aí você vai, consequentemente, liberar uma obra irregular. Aí, se acontecer algum problema futuro, pode dar muito problema para você. Então, sempre seguir a legislação municipal e executar a obra somente depois do alvará de construção. Então, aí, a legislação municipal vai nos dar algumas normas: taxa de ocupação, área permeável, recuos, altura da edificação, tipologias também pode acontecer de aparecer. Aí cabe a você, profissional, analisar as normas municipais. Claro que norma municipal, ela não vai vir resumida assim, não. Ela vai ser um livrão que você vai pegar e vai, por exemplo, tem tipologia, consultório odontológico, tem lá 20 folhas. Igreja, tem mais 20 folhas. Residência unifamiliar, são mais 40 folhas. Comercial, então tem muita coisa, muita informação, e pode variar também de zona para zona da cidade, ou de bairro para bairro, cada norma dessa daqui. Então você tem que analisar e ser responsável por isso. Então aqui tem as medidas para auxiliar vocês na concepção projetual, né? Então, medidas de equipamentos, medida de mesa, medidas de guarda-roupa, medida de cama. Claro que medidas mínimas não são medidas obrigatórias a serem seguidas, mas é um norte que pode ser dado pela norma para vocês começarem a desenhar e adquirir experiência nessa área de projeto. Então, a gente viu também como fazer um pré-dimensionamento do projeto, que é aquela parte que comentamos que você vai começar a esboçar, fazer croquis para explicar a sua edificação ou você colocar a sua ideia mesmo no papel, né? Então, como que se faz isso, né? Como a gente viu, você pode dividir ambiente por ambiente e determinar quais os equipamentos ou mobiliários terá naquele ambiente, sempre pensando no seu uso e sempre pensando também na parte de circulação, parte funcional do ambiente. Com isso, você chega a um resultado final por metro quadrado de ambiente, né? Por exemplo, esse quarto vai ter 9 metros quadrados. Depois disso, você pode agrupar esses ambientes por blocos. Por exemplo, um bloco de setor íntimo. Você vai pegar lá todos os quartos da casa, suíte, closet e circulação. Agrupou ali, fez o bloco íntimo. Pega lá os ambientes do setor social. Você vai pegar cozinha, sala, área gourmet, garagem, se tiver mais algum, coloca, agrupa. Identifica ele de alguma maneira. Área social, área de serviço, mesma coisa. Agrupa todos os da área de serviço e faz esse bloco. E com isso, você vai conseguir começar a distribuir esses blocos e não os ambientes. Você vai distribuir os blocos no seu terreno, fazendo a setorização do seu projeto. Então, aqui a gente pode ver que o setor social ficou à esquerda, setor íntimo à direita e o setor de serviço ao fundo. Ficou disposto dessa maneira porque o nascer do sol está à direita do terreno, então a gente posicionou de acordo com a insolação, a parte íntima para o sol da manhã e a parte social para o sol da tarde, certo? Então a área gourmet ali, a garagem, a cozinha não tem tanto problema com a luz do sol incidindo ali. Depois disso a gente já determina os acessos da edificação. Então, o acesso central social, lateral que o cliente nos pediu, né? De festas e social também na lateral esquerda. E na direita ficou o acesso de serviço, beleza? Na aula 3, na unidade 3, os estudos de referência, que a gente fez o estudo de casos daquele hospital, né? Como exemplo. E a gente viu também os dois tipos de estudo de caso, que são o estudo direto, que você pode fazer visita ao local,
para estudar ou pegar os pontos negativos e positivos, ou você pode fazer o estudo de caso indireto, que são coletadas informações, pode ser na internet, online ou bibliográficas mesmo, a partir de livros. Então aqui é a parte de referencial técnico do levantamento de referências, descrição dos itens. Então toda a parte que discrimina o projeto, a localização, o ano de conclusão, os arquitetos, quem é o responsável pelo projeto, a área e tudo mais. Então aqui a gente tem o estudo da localização e insolação do terreno. É bem interessante ver como que foi posicionada essa edificação no terreno. Aqui a gente viu que a parte bem interessante, porque foi captada essa referência, é a utilização de vários jardins no decorrer da edificação, intercalando a edificação com os jardins, né? Isso foi bem interessante também. Aqui a gente tem a planta abaixo. Na planta abaixo você vê a disposição dos setores e dos blocos também. Você vê mais uma vez aquela disposição dos vazios intercalados com a edificação. E imagine, com esses pentes, essas diferenças de volumes, você consegue aumentar o plano envidraçado da edificação. Porque se fosse um simples quadrado, o plano envidraçado que entrasse luz ou contato com a natureza seria muito menor, certo? Então aqui a gente tem a fachada, utilizou tijolinho, brise. O brise, um aspecto bem interessante desse projeto que a gente viu, que ele utilizou cores para diferenciar os diferentes setores da edificação. Então aqui o azul é um setor tal, o verde é outro setor, o amarelo é outro setor. Então ele fez essa utilização de cores para setorizar a arquitetura. Então, engraçado, olha que interessante como a arquitetura pode ser influente no ambiente também, né? Aqui a gente tem a imagem do pátio central, da referência, vista sempre para o pátio central, os grandes planos envidraçados, os materiais também, você pode referenciar por material, tijolinho aparente e concreto. Aí aqui a gente já vai para a parte de apresentação de projeto. A apresentação de projeto começa com a escolha do tamanho da folha, onde a gente viu. Então aqui a gente tem a disposição de uma prancha completa de arquitetura, planta baixa, fachada abaixo da planta baixa alinhado, como se fosse, eu só erguesse a fachada e ele estivesse na posição correta. Relação das esquadrias sempre perto da planta baixa e os cortes sempre em sequência, corte AA, corte BB, corte CC, corte DD. Lá em cima, como ficou menor nessa prancha especificamente, a situação de cobertura ficou lá em cima, tá? E aí o cálculo de área, que é parte de prefeitura e conferência, também está lá em cima. Carimbo embaixo, com todos os dados do projeto, sempre na parte de baixo, do lado direito. E o carimbo é a parte que vai ficar mostrando quando o projeto estiver dobrado, certo? E na unidade 4, a gente viu o desenvolvimento de projeto, parte de desenho técnico e todas as peças gráficas do projeto. Então, aqui a gente tem a planta baixa, a prancha completa, né? A planta baixa, fachada, relação das esquadrias, todos os cortes, cálculo de área e situação e cobertura e o carimbo embaixo. Aqui eu disponibilizei para vocês o checklist para auxiliar vocês a fazerem os primeiros desenhos de vocês e os projetos arquitetônicos. Então, para cada peça gráfica tem uma coluna para você ir preenchendo. Na hora que chegar e tiver tudo preenchido, seu desenho está finalizado e pode ser aplicado ao projeto arquitetônico. Então, temos lá planta abaixo, se tiver mais de uma, tem duas colunas ali, eu já deixei, no caso de sobrado, né, por exemplo. Situação e cobertura, cortes, se precisar de mais tem que aumentar ali, mas uma questão bem interessante, o número de cortes da edificação cabe a você também, projetista, desenhista ou seja lá quem estiver desenhando esse projeto,
você tem que mostrar todos os detalhes da sua edificação. O mínimo é 2, o máximo você pode fazer quantos forem necessários para mostrar todos os detalhes construtivos dessa edificação. Aqui também tem cálculo de área, do carimbo e da fachada, todos os itens que devem conter em cada uma dessas peças. Então, na planta baixa, a gente viu que tem que ter parede, desenho das portas e janelas, indicação do ambiente, área, piso e nível, linha de piso, onde tem mudança de nível, né, desnível, linha de corte e o sentido do corte, com a identificação deles, projeção da cobertura e outros itens, se necessário. Se tiver algum pergolado, por exemplo, está acima da linha de corte, você tem que identificar. Desenho de muro e elementos do terreno, desenho do mobiliário, que é sempre importante, que eu falei para vocês, vocês sempre tem que pensar como que a edificação ela vai funcionar. Então, sem o mobiliário você não consegue fazer isso. Então, sempre colocar o mobiliário, certo? Então, cotas externas e internas, indicação do nome, do desenho e a escala. Fachada, a mesma coisa, um plano 2D da elevação frontal da casa, né, da edificação. Aqui a gente tem a discriminação de todas as medidas de janelas e portas, e identificação de cada uma delas. Nos cortes, a gente tem o nome do desenho, isso serve para todos os desenhos, representação da laje ou forro e os dois, se tiver os dois, tem que identificar os dois, representação e indicação da cobertura, o material e a inclinação delas, em porcentagem, representação das paredes em cortes, representação das aberturas em vista, representação das aberturas em corte também, indicação de calha-rufo e outros elementos da cobertura, chaminé, elemento de caixa d'água, alguma coisa desse tipo, você tem que identificar também. Achura de azulejo nas áreas molhadas, isso é obrigatório. Cota de todas as aberturas pé direito e beirais, lembrando que todas as medidas em cotas que você vai colocar em corte vai ser na vertical, as únicas na horizontal que você vai colocar é beiral e outro elemento que se sobressaia a partir da edificação. Então, representar a estrutura do telhado é a critério de você, mas o desenho fica mais organizado. E o nome do desenho, nome do ambiente, perdão, e nível também. Aí não precisa colocar a descrição do tipo de piso, tá? Cálculo de área é o croquis com as medidas do perímetro da edificação, bem simples para conferência. Plantação e cobertura, nome do desenho, escala para todos os desenhos, linha de corte, igual na planta baixa. Projeção da edificação, que a cobertura se sobressai a edificação, então tem que ser em projeção, pontilhada. Representação e indicação das áreas permeáveis com as medidas para conferência depois também. Representação de muro e outros elementos do terreno, se tiver piscina, se tiver escada na frontal, se tiver alguma caixa específica ali, uma estrutura diferente no terreno, tem que identificar. Representação da calçada frontal também, bem como todos os elementos dela. Então, pessoal, é isso. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo e bons estudos.